Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos momentos, olha, mais dramáticos e densos da Via Sacra, a nona estação. Pensa só, é o momento do colapso físico total, da fraqueza absoluta, e tudo isso um pouquinho antes do fim da jornada. E aí é que tá a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como é que pode, né, um ato de fracasso extremo, de aniquilação mesmo, guardar um significado espiritual tão profundo? Pois é, vamos investigar isso. Mas para entender o porquê disso tudo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o como e o onde. Vamos tentar nos colocar lá na realidade crua, bem humana mesmo, desse evento. Então, só para todo mundo estar na mesma página, a nona estação é parte da Via Sacra. E o que é a Via Sacra? É aquela devoção, sabe, que ajuda a gente a recriar espiritualmente a jornada final de Jesus. Ela basicamente divide aquele caminho tão doloroso em pontos específicos para meditação. E aqui tem um detalhe que torna essa queda algo realmente impactante. Pensa bem, ela acontece a uns 40, 50 passos do topo do Calvário. O objetivo estava logo ali, dava para ver, mas a exaustão chegou no seu limite absoluto. As fontes que descrevem esse momento usam uma expressão muito forte: aniquilamento absoluto. Ou seja, não foi um simples tropeço, um escorregão. Não. É a exaustão total de um corpo humano que simplesmente não aguenta mais se manter de pé. É a fragilidade levada ao extremo do extremo. Olha só esse mapa da jornada. Ele mostra bem essa progressão do sofrimento, né? Tudo começa lá no pretório de Pilatos, com a condenação. Aí a coisa vai piorando na porta judicial, com o peso da culpa humana aumentando. E então chegamos ao ponto crítico, a ladeira do Calvário. É aqui que está o que chamam de ápice da fadiga. É o limite absoluto da fragilidade física, o clímax da entrega, um pouco antes da conclusão lá no Santo Sepulcro. Ok, agora que a gente já viu o que aconteceu, vamos tentar entender o porquê. Por que, afinal, essa queda é tão importante do ponto de vista teológico? O que ela significa de verdade? Então, ponto-chave esse aqui. Teologicamente falando, essa queda não é vista como um acidente. De jeito nenhum. Ela é interpretada como um ato deliberado. Uma submissão total à vontade do Pai, que permitiu que o sofrimento chegasse nesse nível justamente para que a redenção fosse completa. E isso nos leva para um conceito teológico central, muito profundo, chamado de misteriosa troca. A Santa Sé descreve esse momento como o clímax, o ponto em que o inocente, ali caído no pó, assume toda a culpa humana, para que nós, em troca, nos tornássemos justiça de Deus. É uma inversão impressionante. E tem uma frase de São José Maria Escrivá que, olha, traduz essa ideia de um jeito muito prático e poético. Ele diz que é como pôr o coração no chão para que os outros andem no macio. Pensa na força dessa imagem. É a aniquilação de si mesmo pelo bem do outro, né? Claro que um momento tão forte como esse ressoou de maneiras diferentes ao longo dos séculos. Então vamos dar uma olhada agora em 3 perspectivas bem influentes que ajudaram a aprofundar o significado de tudo isso. A primeira perspectiva é a de Santo Afonso de Ligório. Para ele, essa terceira queda é um espelho da nossa luta interior. Sabe, é a batalha contra o que ele chamava de respeito humano, que nada mais é do que aquele medo do que os outros vão pensar, aquela covardia moral que às vezes faz a gente ter mais medo da opinião alheia do que de ser fiel ao que a gente acredita. E a oração de Santo Afonso sobre isso é praticamente um roteiro espiritual. Olha só a estrutura. Primeiro, a contemplação. Olhar para a fraqueza de Cristo para a gente entender a gravidade do pecado. Depois vem a súplica, um pedido de força para superar esse medo da opinião dos outros. Daí vem o arrependimento pelas nossas falhas, e tudo isso culmina no desejo de união, de querer viver e morrer com Jesus. É um caminho completo mesmo de conversão. Agora, avançando no tempo, a gente chega em 2005. Pouco antes de se tornar o Papa Bento XVI, o então cardeal Joseph Ratzinger deu uma interpretação, olha, bem forte. Para ele, a terceira queda reflete uma crise dentro da própria igreja. É como se Cristo continuasse a cair hoje por causa da infidelidade dos seus próprios membros. E a frase dele é direta, é um soco no estômago. Quanta sujeira na igreja. Ratzinger não estava olhando para os inimigos de fora, não. Ele estava olhando para dentro, apontando para a traição, para a soberba, para a falta de fé que, na visão dele, fazem Cristo cair de novo, bem no meio da gente, hoje. E mais recentemente ainda, em 2024, o Papa Francisco trouxe uma meditação com um foco bem diferente. Ele olha para essa queda como uma espécie de oração silenciosa. Uma lição, na verdade, sobre resiliência,
sobre como encontrar no amor a força para se levantar e recomeçar, sempre. E tem uma frase do Papa Francisco que resume perfeitamente essa mensagem de esperança. Ele diz: quem ama não fica no chão, recomeça. Quem ama não se cansa, corre. Quem ama, voa. É a ideia de que a queda nunca é o ponto final. Muito pelo contrário, ela ensina que o amor tem esse poder de nos fazer recomeçar, correr e até voar por cima das dificuldades. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa pra gente hoje? Vamos tentar fazer essa ponte, conectar esse evento de 2000 anos atrás com os desafios bem reais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Essa comparação aqui é bem interessante. Pensa nas crises de família, no abandono. A queda responde com perseverança. Diante do secularismo, do orgulho intelectual, ela ensina a humildade. E para o nosso esgotamento moderno, o famoso burnout, ela aponta para um sentido maior, algo que vai além do cansaço. É quase como um antídoto espiritual para as ansiedades do nosso tempo. E com isso a gente vai chegando na nossa conclusão, que foca na mensagem final de esperança e misericórdia. Porque no fim das contas, a queda não é sobre a derrota, é sobre a força para recomeçar. E essa ideia de um sofrimento que redime não surge do nada, né? Ela está bem enraizada nas Escrituras. Desde lá de Lamentações, que fala em encontrar esperança no pó, até o Salmo 40, com a promessa de ser tirado da fossa da perdição. E aí vem a perspectiva da divina misericórdia, que a gente conhece por Santa Faustina, e leva essa esperança a um outro nível. A queda de Cristo vira a fonte máxima de confiança, especialmente para quem sente que falhou mais. É a garantia de que as almas que mais pecaram são as que têm o maior direito à misericórdia. Então, para amarrar tudo, a ideia central e mais poderosa é essa. O que parece um fracasso total aos olhos do mundo, aquele colapso absoluto, na verdade, é o ponto de virada. É o prelúdio silencioso da vitória definitiva que vem com a ressurreição. E para fechar, fica uma pergunta para cada um refletir. Se a essência dessa nona estação é sobre aprender a recomeçar, então a lição não é só histórica, não é só teologia. É algo muito pessoal. A questão que fica no ar é, na nossa vida hoje, onde é que a gente precisa encontrar força para se levantar de novo?